Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma aula, isso mesmo, uma aula de como escolher uma ação, tá bom? E isso vai ser uma aula prática e teórica, onde eu vou trazer um pouco da teoria através das explicações e também vamos praticar, indo até o computador, convidando vocês para a tela e junto com vocês acompanhando cada detalhe desse tipo de indicador que a gente analisa antes de escolher uma ação para nossa carteira, né? Vocês sabem muito bem, eu tenho algumas ações em carteira, tenho fundos imobiliários, tenho um projeto do PicPay no canal, outros projetos que vão surgir no canal também. E para escolher uma ação, existe um pouco mais de critérios, aonde junto com você vamos descobrir cada um deles. E esse pedido de vídeo foi de um inscrito que entrou em contato, mandou mensagem para mim e solicitou, dizia que queria ver a minha opinião, queria ver um vídeo com relação a como escolher uma ação, quais são os tópicos, quais são os critérios, quais são os indicadores que eu analiso antes de escolher uma ação para compor a minha carteira de investimentos. Então esse vídeo aí não é só exclusivo para esse inscrito, mas todos vocês que têm essa dificuldade e essa dúvida sobre montar um ativo e escolher esse ativo em sua carteira, tá bom, pessoal? Sem mais delongas, roda a vinheta! O primeiro indicador que eu analiso é o PVP, certo? Que é o preço sobre o valor patrimonial. Eu vou explicando com o passar e a gente vai para a tela já direto. Assim que eu terminar de falar tudo aqui, a gente vai para a tela para a prática, aonde vocês vão pegar o passo a passo. PVP, PL, que é o preço sobre o lucro, lucro por ação, que é o LPA, margem bruta, margem líquida, ROI, dividend yield de 12 meses, endividamento da empresa, no caso da ação, e relatórios, o relatório do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Também acompanhar 100%. Então esses são os indicadores aí, né, critérios que eu uso para ter e compor uma ação em minha carteira de investimentos. Vamos para a tela do computador, que já na prática eu vou trazer para vocês cada um desses daqui para a gente acompanhar o passo a passo. Vem para cá. Um site que facilita muito a vida do investidor, que é o Status Invest ou o Investidor 10. Qualquer um desses dois, Status Invest e Investidor 10, são sites onde tem todos os dias atualizado indicadores das empresas, ações, fundos imobiliários, tudo sobre a Bolsa de Valores. Eu uso muito o Status Invest, né? Mas também uso o Investidor 10. Depois eu vou trazer um vídeo no canal sobre só usando o Investidor 10. Mas o foco hoje é sobre o Status Invest. Então você que não usa ou que usa, fica no vídeo que vai ter muitos detalhes que você pode ver de extrema importância para agregar mais ainda as suas análises, tá bom? Então como é que faz para chegar no Status Invest? Só digitar na pesquisa ST, né, Status Invest. Tá aqui o link. Primeiro link que você clica aqui, ó, Status Invest, ações, fundos imobiliários e tudo sobre mais os investimentos. Clicando aqui, ele vai abrir a tela já dos Status Invest. Sempre vai ser com essa logomarca. Você vê aqui com essa logomarca aqui, né? Se você tiver cadastro, vai aparecer o seu nome. Se não tiver cadastro, você pode fazer o seu cadastro, porque é aqui que você consegue gerenciar um pouco da sua carteira, alimentando manualmente os seus ativos. Depois eu vou trazer um vídeo só sobre ele, mas o foco hoje é sobre como escolher uma ação, tá bom? Mas o site que eu uso é esse, tá bom?
E agora a gente vai para a ação. Qual é a ação que a gente vai escolher hoje para analisar? Vamos escolher o Itaú. Uma ação do setor perene, setor bancário, onde a gente vai analisar. Já começa aqui, nós temos dois tipos de ações da Itaú. Conseguem ver aqui? A Itaú com final 3 e a Itaú com final 4. Vocês já sabem a diferença de uma para outra, mas eu vou explicar novamente. A com final 3 é uma ação ordinária, que é onde ela não tem poder de voto e o dividend yield não é tão alto quanto a preferencial, né? Nós temos a Itaú com final 3, ordinária, e Itaú com final 4, preferencial. Essa com final 4, ela é a preferencial para votar e para caso tenha dividend yield um pouco a mais, vai ser distribuído para esse tipo de ação com o final 4. Em contrapartida, uma desvantagem do final 4 para o final 3 é o tag along. Normalmente o tag along para o final 4 sempre é menos de 100%. Já no final 3 é 100%. Já para balancear um pouco mais dos riscos. Mas isso não implica muito no seu investimento, né? Eu prefiro investir atualmente em ações do final 4. Tanto até pelo dividend yield que eu foco mais na minha carteira. De investimentos é mais o foco em receber dividendos mensalmente, tá bom? Então vamos lá. Escolhendo a Itaú com o final 4. Clico nela e aí já vamos para a análise. Aqui de cara já conseguimos observar que tem aqui em indicadores, eu sempre trago isso aqui para vocês em análise, né? O valor atual da cotação, a mínima que ela já bateu, a máxima que ela já bateu, o dividend yield dela, né? Distribuído em 12 meses, sempre lembre, não é por mês isso aqui. É em 12 meses. 12 meses. Então ela distribui em 12 meses R$ 2,36. E aqui mostra a valorização em 12 meses e a do mês atual. Ela está caindo nesse mês, mas em 12 meses crescendo 26%. Beleza, passando aí um pouco sobre a ação. Tem o gráfico, né, que você consegue ver em 6 meses, ver em 1 ano, ver em 5 anos, como está sendo a oscilação da ação e crescimento da cotação. Vendo que eu mostrei para vocês, falei sobre o tag along, né? Falei sobre o tag along também aqui, ó, 80% de tag along. Não é algo tão exorbitante para que a gente venha colocar nos nossos indicadores, mas é que você precisa saber. Pessoal, como o Status Invest é um site com ferramentas muito boas, eu já trago para vocês algo interessante. Quando você clica, ou só se aproximar o mouse nesse indicadorzinho aqui de interrogação, ele explica na cara o que é esse indicador, que é o tag along. É uma proteção legal concedida aos acionistas ordinários minoritários em operação de venda de controle da sociedade. Ou seja, se a empresa vender todo o capital, fechar as portas e pegar todo o dinheiro, e ela vai distribuir para os acionistas quanto em relação ao valor de cotação atual? 80%. Tá entendendo? E liquidez diária, só aproximar você vai ver aqui a média de liquidez dos últimos 30 dias. Tá vendo? Então assim, não é indicadores que a gente vai analisar agora. Pronto, agora a gente já vem aqui. Desceu mais um pouquinho, já estamos aqui em indicadores do Itaú. ITUB 4, tá bom? Primeiro indicador que a gente colocou aqui foi o PVP. Então a gente já vai no PVP. O que é o PVP? Caso vocês tenham dúvida, pessoal, passo a passo para vocês fazerem em casa um exercício que eu recomendo para vocês, não só com acompanhamento, até mesmo por curiosidade. Quando vocês tiverem dúvidas com relação a esses indicadores, pela minha explicação, como vai ser um pouco mais breve, por conta do vídeo não ficar tão grande, vocês podem vir aqui e clicar nessa interrogação, ó. Clicando na interrogação, você vai ter, clicando na interrogação, você vai ver aqui que vai abrir uma breve explicação sobre o PVP. Tá com mais dúvida ainda e você quer tirar suas dúvidas com maiores explicações, você pode clicar na sigla. Tá vendo aqui quando ela fica vermelhinha quando me aproximo? Quando aproximo o mouse, ela fica vermelhinha. Quando eu clico, o que acontece? Ela abre uma explicação. O site é muito bom, gosto muito do Status Invest por conta disso. Ele tem uma funcionalidade muito boa, agrega muito ao acionista, ao investidor que está começando agora para aprender. Então ele já mostra aqui o que é o PVP, como interpretar o PVP, como calcular o PVP. Ele explica, dá exemplos. Então assim, é uma aula para você tirar
de letra aprendendo sobre indicadores de ações, né? Mas como eu não vou estar me estendendo, o PVP é o preço sobre o valor patrimonial. O preço da empresa, quanto ela vale, e o valor patrimonial, quanto os investidores estão pagando por ela. Então, quando faz esse choque, aí tem muitas empresas que estão descontadas, porque o preço dela está muito alto e o valor patrimonial está baixo, que tem essa desproporcionalidade. Quando o PVP está desproporcional, quando o preço está desproporcional com o valor patrimonial, a empresa tende a ter mais desconto ou ser mais cara. Quando ela está no preço médio, que é o preço justo, a gente chama, ela está custando 1 PVP. Então, quando ela está acima de 1, ela está cara. Quando ela está abaixo de 1, ela está barata. Então, a gente precisa analisar, primeiro o cenário é esse, né? Ela está cara ou está barata? Depois disso, você vai conseguir ver a margem histórica dela, né? Voltando para cá, continuando, né? Nós vamos para o PL, que é o preço sobre o lucro. O PL está aqui, ó. Quando você aproxima, você consegue ver. Dá uma ideia de quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Então, nós temos aí uma previsibilidade. Muita gente consegue fazer o PL de acordo com anos. Ou seja, se aqui no Itaú está marcando 9,73, o PL dele está em 9 anos, quase 10 anos, 9,7 anos. Então, quanto você investiria para ter de retorno em lucros em quanto tempo? 9,7 anos você investiria e retornaria o seu lucro e investimento em 9,7 anos, tá entendendo? Então, o preço sobre o lucro é exatamente isso, a proporção que você tem a ter de retorno do seu investimento na ação ou na empresa. Então, assim, a gente já tem aqui uma ideia. Lembrando que caso você queira ter maiores explicações, é só clicar aqui, ó. Clicou, chegou perto, assim, ficou vermelhinho, clicou, abriu e explicações aqui, ó, para você tirar todas as suas dúvidas. Então, a gente não vai se estender muito, como eu falei. O foco inicial mesmo é resumir o máximo de indicadores para você ter uma maior amplitude de escolhas, para você não diminuir mais os seus riscos e erros na hora de escolher uma ação. Então, o PL justamente é esse. Temos aí o Itaú com 9,73. Ah, e qual é o ideal? Você está falando aí os indicadores, mas você está falando qual é o ideal para você. Então, assim, não tem como eu ter um ideal para mim e falar um ideal para você. A minha forma de analisar é diferente. Já estou começando a ser um modo avançado. Você precisa pegar o ritmo, analisar um pouco mais e ver quais são os indicadores que fazem parte e compõem o seu perfil de investimento. E aí você vai começar a entrar junto, né? Então eu não vou falar, tipo, o meu preço médio de PL para eu analisar uma ação é abaixo de 10. Eu posso falar isso porque vocês vão começar a filtrar com base nisso. Vocês têm que criar o seu próprio, entendeu? Mas eu vou trazer para vocês os indicadores certinho para vocês analisarem a parte, que aqui realmente é uma aula. Eu vou dar um exercício para vocês fazerem em casa e buscar informações para você mesmo desenvolver. Porque aqui não é para vocês dependerem do canal, é para vocês aprenderem com o canal. Eu não estou dando dicas, eu estou dando ensinamentos e conhecimentos, tá bom, pessoal? Vamos lá. Próximo indicador é o LPA, lucro por ação. Ele está aqui, ó. Na parte de baixo, a gente aproxima e já dá para ver o que é. Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízo. Então, a gente já consegue ver que o Itaú ele está positivo. O lucro por ação dele está 3,25. Então, se tivesse negativo o LPA, já era uma ação que não valeria a pena analisar. Por quê? Porque o lucro dela está negativo. Então a gente não pode estar analisando empresas com esse tipo de indicador negativo, tá bom? E o próximo é a margem bruta. A margem bruta está aqui, ó. Nós temos a margem bruta já nos indicadores de eficiência, né? Aqui o Status Invest ele define alguns indicadores por critérios, né? Vocês conseguem ver aqui esses três, quando você vem nos indicadores do Itaú. O primeiro é o valuation, que são os valores, indicadores de valor. Quanto ela pode agregar, quanto ela tem de valor. O segundo é endividamento, é onde a empresa demonstra a sua dívida, quanto ela deve, qual é a margem com base no lucro, quanto de dívidas ela tem, entendeu? Essa é o indicador de endividamento.
E o terceiro é o indicador de eficiência. É aqui que vai ter os números de crescimento, de rentabilidade, retorno, margem. Então é aqui que você vai conseguir acompanhar um pouco mais sobre a eficiência da empresa. E a gente está agora na margem bruta. A margem bruta, ela está aqui, ó. Tá vendo? Vou até grifar para vocês verem onde está. Margem bruta, aqui. 30,3. Não vou falar números, mas assim, tá ótima a margem bruta. Claro que o que vale pra gente é a próxima, que é a margem líquida. Mas eu vou explicar para vocês a diferença uma para outra. Vamos lá. A margem bruta, ela é aqui, ó. Quando você aproxima o mouse e você chega pertinho, ela fala: mede objetivamente o quanto a empresa ganha com a venda dos seus produtos. Ou seja, quando a empresa, digamos que ela é prestadora de serviço, ela vende bens materiais, ela trabalha com construção, ela vende algum produto, fornece algum serviço, ela tem algo para vender. Quanto ela lucra com base na venda? Isso é o grosso, tá bom? Tem aquela diferença, né, do seu salário. Qual é o seu salário bruto e o seu salário líquido? O seu salário bruto é o que cai da conta. O seu salário líquido é depois de descontos, não é isso? Do mesmo jeito, é a margem bruta e a margem líquida. Quanto é a margem bruta? Tudo que a empresa vende é a margem bruta, em porcentagem. E qual é a margem líquida? Tudo que a empresa vende depois de ter pagado todas as contas. Então é a margem que ela tem de líquida. É a mesma coisa do salário que você consegue analisar. Tá entendendo agora? Pegou a visão? Beleza, 30,3%. Agora você entendeu um pouco do que é a margem. Como o Itaú é uma empresa bancária, de setor bancário, ele vende o quê? Quais são os serviços? Crédito, empréstimo, alguns serviços de garantia. Então ele faz esse tipo de serviço bancário. Então ele tem uma margem bruta alta, né? Quase todos os bancos têm uma margem bruta muito boa. Por quê? Porque o serviço dele é muito bom com relação a dinheiro. Quando você trabalha com dinheiro, a margem tende a ser muito grande. Beleza, ele tem 30,3%. E agora a gente vai para a margem líquida. Aí você observa aqui a margem líquida, onde é que ela está. Margem líquida 8,3%. Diferente da margem bruta. Aí você vai me perguntar, olha aí, que tão diferente? A margem bruta 30% e a margem líquida 8%. Oxi, e é muito caro assim a manutenção de custos da empresa. E é aí que você vai entender o passo a passo da empresa. Você está começando a ser um verdadeiro acionista. Você não está sendo só um especulador, vou investir e pronto. Não, você está estudando a empresa. Por isso que é interessante você ter poucas empresas para você ter o poder de conseguir acompanhá-las mensalmente, não só nos relatórios, mas como os indicadores. E aí você vai ter uma noção maior de como a empresa vai retornar para você em um feedback, em indicadores, se está valendo a pena você investir nela ou não. E aí você vai ter uma noção um pouco mais avantajada do que é o lucro da empresa, se ela está dando lucratividade. A margem líquida é exatamente isso, pessoal, que eu disse para vocês. Depois que você pega a margem bruta, quando você paga as contas, paga funcionários, paga despesas, tudo sobra a margem líquida. E aí você vem aproxima aqui, ó, revela a porcentagem de lucro em relação às receitas da empresa. Então, com base nas receitas, quanto ele tem de lucro? 8,30%. E aí, caso você queira tirar mais dúvidas, você pode clicar. Caso você queira tirar mais dúvidas, você pode clicar aqui, como eu disse, né? Todos os indicadores, é só clicar aqui e ele vai abrir lá e explicar o passo a passo para vocês como é que funciona. A margem líquida é a razão entre o lucro líquido e a receita líquida de uma companhia após a dedução de impostos e tributos, exatamente como eu falei. E com base nesses indicadores você vai melhorando o seu desempenho de análise e aí você vai se tornando mais crítico, mais sático, mais sério com relação a uma empresa para você compor a sua carteira de investimentos. A próxima é o ROI. O ROI ele está bem aqui nos indicadores de rentabilidade. Você vê que tem também indicadores de rentabilidade e indicadores de crescimento, que eu esqueci de comentar, né? A gente focou só nesses três. Mas tem também os indicadores de rentabilidade e indicadores de crescimento. O ROI, ele está exatamente aqui, ó. ROI, 17,34%.
Tá alto, tá baixo? Aí é com base no seu jeito de investir e na forma como você vai analisar o indicador. Aí eu vou mostrar para vocês agora. O que é o ROI? O ROI mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos de dinheiro de investidores. Ou seja, é o retorno sobre a operação dos investidores. Ele mede a capacidade. Então, ó, quando você clica aqui no ROI e ele vem, ó, é o Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. É um indicador de rentabilidade que serve para determinar o quão eficiente é uma empresa na geração de lucro a partir dos seus recursos. Ou seja, com base nos investimentos dos acionistas, quanto essa empresa de porcentagem consegue retornar para eles através dos recursos dela. Aí nós temos aí para o Itaú 17,34%. E é um indicador muito bom, né? É um indicador que muitos analisam com base nisso aí. Então, você até consegue ver no gráfico, que eu até gosto de comentar para vocês, todos os indicadores, além de conseguir ter esse resumo, clicando no nome aqui, vendo também na lupazinha aqui no ponto de interrogação, você também pode clicar nesse gráficozinho aqui e ele vai abrir o gráfico histórico do Itaú, desde do seu IPO até os dias de hoje, por ano, você está vendo aqui embaixo por ano, com relação ao indicador específico que você selecionou, o número. Você vê que o Itaú está com 17,34%, né? Ele vem se mantendo em 17% desde 2021. Ele teve uma queda em 2020, veio de uma alta em 2019 e aí veio se mantendo. Então ele está se mantendo em média, né? A média dele histórica tá boa, né? Que é essa daí, a média histórica dele, ó, 16,76%. Então ele está acima da média, você consegue observar aqui, né? Então vocês conseguem ver que o ROI, ele é um indicador muito, muito criterioso para todo tipo de análise de ação. Então não deixe de analisar ele, principalmente quando você começar a entender mais sobre as ações. O próximo é o Dividend Yield. Vocês observaram que eu deixei ele lá no meio, não foi nem no início. Você não pode, de maneira alguma, você não pode chegar em uma análise de uma ação inicial pelo Dividend Yield. Nunca. O Dividend Yield é a consequência da eficiência, da lucratividade da empresa. Então, quanto mais a empresa for boa, quanto mais a empresa for lucrativa, quanto mais crescimento a empresa tiver, mais dividend yield ela vai distribuir para os seus cotistas. Claro que, com as exceções, algumas empresas preferem investir nelas mesmas o lucro, fazendo com que o dividend yield dela seja 1%, 2%, 3% ao ano. E isso não atrai muitos investidores. Existe um nível de investimento onde, quando você vai analisar uma ação, um ativo, você tende a ter aquela visão. Não, eu vou focar mais em uma ação que paga dividendos. Não vou focar em uma ação que não paga dividendos. Mas tem ações que não pagam que tem crescimento. Crescimento na cotação. Como eu mostrei para vocês no início do vídeo, o Itaú. O Itaú tem uma valorização de cota em 12 meses de 26%. Ou seja, pessoal, quem comprou o Itaú há exatamente um ano atrás, comprou ele a R$ 24,77. R$ 24,77. E hoje está com o Itaú a R$ 31,58. Isso dá uma lucratividade de, por ação, R$ 6,76 em 12 meses, que dá 27% de lucro. Então, assim, nós temos como ganhar também, não só em dividendos, mas também no crescimento da empresa. E por isso que muitas empresas, diferentemente dos fundos imobiliários, que alocam capital, todos os lucros, 95% dos lucros que ele tem para os acionistas em dividendo, as empresas não têm essa obrigação. As empresas elas distribuem 25%, 30%, às vezes 20% de dividendo do lucro, sobre o lucro para os acionistas. Elas conseguem se manter com o dividend yield estabelecido numa média, mas reinvestir o dinheiro que lucraram na empresa mesmo para conseguir crescer mais. Isso é bom, muitos acionistas gostam desse tipo de trabalho que as empresas fazem. E é uma forma de você analisar sempre isso. Então o dividend yield
ele não é só esse número aqui que você vê, de 7,48%. Ele está além disso. É a lucratividade da empresa em retorno de investimento para ela e o acionista. Muitas empresas fazem esse tipo de investimento, como bonificação, fazem recompra de ações, fazem investimento na própria a empresa, mas o que a gente está focando mesmo é o dividend yield. Então, o dividend yield está aqui, ó. Você aproxima para descobrir o que é. Indicador utilizado para relacionar os proventos pagos por uma companhia e o preço atual de suas ações, tá bom? Então, se você quiser tirar mais dúvidas, você vai clicar aqui, ó, e ele vai abrir lá. Mas é assim, o dividend yield é o lucro que a empresa teve, ela distribui em proporção à quantidade de papéis que a empresa tem. Ou seja, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui um indicador bem interessante. Vou avançar um pouco para vocês verem. Digamos que o Itaú lucrou R$1 bilhão. R$1 bilhão. Ele vai distribuir para todos os seus acionistas. R$1 bilhão. Ele tem, em ações espalhadas pelo mercado, 9,8 bilhões de ações. Ou seja, 9 bilhões, 804 milhões, 135 mil, 348 ações. Então ele vai distribuir em proporção com base na quantidade de papéis que ele tem espalhados pelas mãos dos investidores, o que ele lucrou. Então vai fazendo essa proporção, vai dar uma quantidade de dividendo, ou seja, 0,04 centavos. Por isso que empresas com maior número de papéis tendem a ter uma distribuição de dividendo baixa, mas regular. Então é isso que eu falo. A maioria dos bancos, a maioria é banco que tem esse tipo de distribuição de dividendo. Então é um número que você precisa analisar sim com relação a esse tipo de investimento. Próximo é o endividamento. E aí a gente vem para cá. Como eu estou analisando uma empresa do setor bancário, é muito raro, pessoal, você ver uma empresa do setor bancário com endividamento. Aonde você consegue ver e mensurar isso é aqui, ó, na dívida líquida sobre o EBITDA. Essa dívida líquida sobre o EBITDA é justamente aqui que você vai descobrir se a empresa possui endividamento ou não. Para maiores informações e até um resumo mais prático para você entender, você pode até clicar aqui e ler, ó. Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia. Então, para você ter uma ideia, como o banco não tem endividamento, ele sempre está gerando caixa e está reinvestindo seus lucros, ele não tem endividamento. Outras empresas sim, mas para você ter uma ideia de como é, você pode vir aqui mais abaixo, no próprio Status Invest, e você vai ver aqui, ó, nessa parte aqui, vai ter aqui alguns indicadores em valores dele, né? Tem um patrimônio, tem ativos, o ativo circulante, a dívida bruta, a disponibilidade e a dívida líquida. Pronto, o que a gente está focando é esses três. Então vamos lá. Primeiro, dívida bruta. Dívida bruta ele não possui, mas se tivesse, aqui seria a dívida no geral. No geral, quanto a empresa deve. Digamos que o Itaú deve R$1 bilhão. Show de bola. Quanto em caixa, que é disponível em caixa, guardado no caixa ou em algum fundo de investimento, o banco tem. Ele está a zero. Mas se ele tivesse aqui, lembrando, a dívida bruta R$1 bilhão. E disponibilidade, 500 milhões. Então, esse menos esse é igual a esse aqui, que é a dívida líquida. Então, tudo líquido é depois do bruto, com os descontos. Então, bruto menos os descontos é igual ao líquido. Então, nós teríamos o quê? 500 milhões de reais em dívida líquida. Então, a dívida bruta 1 bilhão, disponibilidade 500 milhões, dívida líquida 500 milhões de reais. E aí teria o indicador de endividamento lá naquele tópico que eu mostrei para vocês no início. Como ele não possui, tá zero dívida. É uma empresa boa. Normalmente todos os bancos não têm dívida. É muito raro um banco ter dívida assim. Quando você for analisar outra empresa, você pode até ver esses indicadores. A próxima é o relatório trimestral. Importantíssimo, pessoal, vocês estarem lendo o relatório trimestral das suas ações. Parar um dia e tirar lá o relatório trimestral. E eu vou ensinar para vocês como é que faz para gerar o relatório trimestral. Isso vocês têm total acesso.
um telefone, um computador, vocês têm. Até em Lan House vocês conseguem ir e analisar. Como a ação que a gente está analisando é o Itaú, a gente vai em qualquer site de pesquisa, pode ser qualquer outro site de pesquisa, não precisa ser esse daqui não, pode ser qualquer outro. E você vai digitar o nome da empresa, Itaú, certo? E aí dá um espaço e aí você vai digitar RI. O que é o RI? Relação com o investidor. Então você vai especificar que você quer o relatório do mês e entrar em acesso a um site específico da empresa. Toda empresa, qualquer empresa listada na Bolsa de Valores tem esse site. O nome da empresa, RI. Você pode colocar lá, o nome da empresa, RI, e vai abrir lá. Primeiro no site você vai abrir e vai direto na relação com os investidores. Aqui, ó, tá vendo? Cliquei. E aí, ó, já tem aqui, ó. Primeiro site, já marca aqui. Itaú, relação com os investidores. Vendo aqui? Pronto, é esse daqui. Fechei. Agora clica aqui. Pronto, já abriu. E aqui vai estar todos os indicadores, comunicados, relatórios, fatos relevantes, indicadores de eficiência, relatórios gerenciais, relatórios trimestrais, tudo. Até a história da empresa vai estar aqui. Então assim, você vai... Como é que você vai para não se perder? Eita, eu vou descer muita coisa. Meu Deus, é muita coisa. Tem os indicadores. Quando você tiver um tempo, pode analisar passo a passo, ver. Mas assim, o foco mesmo é o relatório trimestral. Como é que faz para isso? Você vê aqui, ó, sobre o relatório trimestral ele já avisa. Muitas empresas já deixam na cara com relação aos seus indicadores. Nós temos aqui o Itaú falando aqui, ó, resultados do primeiro trimestre de 2024. Participe da reunião alternativa, terça-feira, 7/5. Vem aí os resultados do primeiro trimestre. Segunda-feira, 6/5. Tá vendo aqui? 6/5, ó. É o dia que vai divulgar o relatório trimestral do primeiro trimestre de 2024. O que é o trimestre? 3 meses. Janeiro, fevereiro, março. E o segundo trimestre? Abril, maio, junho. E o terceiro? Julho, agosto, setembro. E o quarto? Outubro, novembro, dezembro. E assim fecha o mês. 4 relatórios que a gente tem. Cada trimestre, 3 meses, a empresa tem a obrigação de enviar ao mercado, no relatório ao investidor, na relação com o investidor, que é o próprio site, esse relatório para você analisar. Como a gente não tem acesso ainda, porque não foi divulgado, a gente vai pegar o do quarto trimestre de 2023, que é referente a outubro, novembro e dezembro de 2023. Como é que você faz para gerar isso? Você vem aqui em resultados e relatórios, está vendo aqui, ó, resultados e relatórios, aqui em cima. Muitas empresas vai ter logo em cima essa parte aí. Normalmente é sempre relatórios e resultados, fatos relevantes, comunicados ao mercado, entendeu? Aqui são os comunicados que ele lança. Aqui é serviço aos investidores, você pode entrar em contato e tudo mais. E aqui é a história, um pouco da história do Itaú. Então a gente vai clicar nesse daqui, ó. Resultados e relatórios. Pronto. Clicou aqui. E aí você tem painel de indicadores interativos, centrais de resultados, relatório anual integrado, documentos relatórios e empresas de grupo. Aí você vem em centrais de resultados. Ele vai carregar. E aí você tem kit do investidor, quarto trimestre. Baixa aqui o kit de documentos essenciais para quem quer investir em Itaú, já é investidor. E aqui é o kit completo. Aí tem aqui, ó, o vídeo com relação à teleconferência, resultados, aqui mostra. E aqui, pessoal, é aqui que você tem que começar a focar. Todas as empresas vão ter essa planilha. Você vê que tá tudo bem organizado, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, tá bom? Aí vem aqui com base no tipo de relatório que você quer ter acesso. Tá vendo? Então lá, análise gerencial de operação, demonstrativo contábil. Toda empresa vai ter esse foco mais segmentado, já para facilitar a maior interpretação do investidor, para não ficar tudo num relatório só, 300 folhas. Então você vem aqui, demonstrativos contábeis, apresentação institucional, gerenciamento de risco, informativos, teleconferência, apresentação, transição de áudio e o vídeo. Então a gente vem aqui, ó, na parte demonstrativo contábeis, informativo de ações, teleconferência de resultados. E aí a gente vem a apresentação. Na apresentação nós temos aqui, ó, tem em vídeo, em PDF e em áudio, em vídeo, em áudio e PDF.
Análise gerencial de operações administrativas e contábeis da BRAC, demonstração contábil, apresentação institucional. Por exemplo, vamos pegar a demonstração institucional, a apresentação institucional. Pega aqui do quarto trimestre, cliquei aqui, ó, tá vendo? Cliquei aqui, já vai direto para o PDF. Pronto, fechou aqui. Pronto, já está aberto, ó, tá vendo? Apresentação institucional, e aqui ele conta um pouco sobre o Itaú, né? Ativos. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre a história do Itaú, ó, onde ele está, 18 países. É aqui que você, investidor, precisa entrar matando, entrar focado. É no relatório, aprender sobre a empresa. Esses indicadores aqui são ótimos, maravilhosos, mas aqui é só o pincel da verdadeira obra de arte. Aqui é onde você precisa focar. É aqui que você vai encontrar uma oportunidade. É aqui que você vai ver a empresa crescer ou não. É com base nesse relatório. Porque quando a empresa solta um relatório, depois de minutos ou segundos, já começa a oscilar para mais ou para menos. Porque os investidores já começam a entender se vale a pena ou não continuar na empresa ou aumentar a posição. Então é com base nisso aqui que você precisa focar. Não só no Itaú, outras empresas também têm. Os serviços que ele tem, com mais amplo portfólio, o que ele tem, quais são as parceiras que ele tem, ó, tá vendo? Ó? Samsung, Grupo Pão de Açúcar, Credicard, Ion, Smile, Magalu, a agenda associativa. Então, pessoal, eu não vou me estender, mas vocês podem ter curiosidade de ler. Vocês veem que é muito interessante. Aqui ele conta a história na capacidade de nos adaptar, inovar e transformar, nos permitiu chegar até aqui. Olha, desde 1924 até 2023, o Itaú vem contando a sua história, né? Vamos esperar o resultado aí do primeiro trimestre de 2024, que eu estou de olho também no Itaú, que é o maior banco privado do Brasil, o Itaú. Eu estou de olho muito nele, né? E a gente precisa acompanhar. E aí eu finalizo o vídeo, pessoal, com isso aqui, ó. Acompanhar 100%. O que é 100%? Olha, eu não posso largar a ação, eu tenho que viver nessa... Não. Acompanhar 100% é você pegar os indicadores, eu preciso analisar esses indicadores para saber se a empresa vale a pena ou não. E com base neles eu vou montar posição ou não. E aí acompanhar os indicadores, ver os relatórios, acompanhar as comunicações da empresa ao mercado, ver o que ele está se movimentando, se possível até siga no Instagram a empresa, você vai ver até como ela trabalha, se possível, se for perto, visite a empresa que você está investindo, sinta-se um investidor de verdade, porque dentro de você tem potencial, o problema é você precisar acreditar e botar em prática esse potencial, tá entendendo? Então, assim, acompanhe a empresa. Seja um investidor verdadeiro. Não seja aquele especulador, comprei e acabou, vou esperar. Não, estude. Tira um tempinho para ler sobre a empresa. Veja notícias sobre a empresa. Vá no noticiário, digite lá, Itaú Notícias. Aí você vê as últimas notícias, vê o que está acontecendo. Entendeu? Por isso que é bom você ter empresas, ações em quantidade menor. 2, 3... de setores diferentes, para você ter uma maior noção, e aí você vai começar a se desafiar. Pessoal, eu falo para vocês, esse mundo de investimentos é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de entrar nele, 100% entre. Se não tiver, entre, porque vale a pena. Você vê o retorno, você vê o aprendizado, você melhora e você começa a avançar mais na sua vida pessoal, profissional, financeira. Tudo melhora, pessoal. Graças a Deus eu comecei e graças a Deus está me dando muita saúde, muita vitalidade para trazer para vocês conhecimento, tá bom? E o vídeo que eu queria trazer para vocês era esse, pessoal. Era um pouco mais sobre como escolher uma ação, alguns indicadores, uma teoria, um pouco da prática para a gente estar junto aqui analisando um pouco das ações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se você gostou, deixa nos comentários qual tipo de ação que você vai analisar, o que você já analisa, quais são os indicadores que você tem em critério. Curte, comenta e compartilha, pessoal, para mais pessoas também começar a investir e estudar um pouco mais sobre o mundo dos investimentos, que é tão bom e tão maravilhoso. Forte abraço, pessoal, e vamos juntos, rumo à independência financeira.